Alright? Amém. Amém. Hoje temos um aluno novo aqui. Yes. Vamos lá então. Lição 11, hoje o objetivo é ensinar sobre o que é aliança, segundo a palavra, tratando o que é a antiga e a nova. Então nós temos a antiga aliança e nós temos a nova aliança. Então vamos lá. Definição. O termo aliança, então, ele vem do hebraico berit, que significa cortar onde flui sangue. Então hoje, quando a Bíblia fala em aliança, ela diz que tem que cortar e sair sangue. Você vai dizer, mas tem que cortar? Antigamente, quando se falava em aliança, né, aliança entre povos, aliança entre reis, aliança, eles cortavam, e hoje ainda é feito assim em alguns casos, eles fazem aliança de sangue. Mas, se eu não me engano, até no crime organizado eles fazem assim. Eles cortam, né, eles cortam e grudam e fazem aliança de sangue. Né? Então, no termo aliança, significa cortar, onde flui sangue. Então isso quer dizer o quê? Tudo que é meu passa a ser teu, e tudo que é teu passa a ser meu. Aliança é a palavra mais forte para descrever acordo, pacto e testamento. Então a gente tem aí uns termos, né? Que ela pode tanto significar um acordo, quanto também um pacto, né? E também um testamento. O que é um testamento? É algo que a gente tem a receber. Né? De quem? Do nosso Pai. De acordo com a palavra de Deus, podemos entender que a aliança é um contrato entre partes, selado com o derramamento de sangue. Depois que se corta a aliança, esta não pode ser anulada. Em algumas culturas, a morte é a penalidade por quebrá-la. Existe, algumas definições, de alguns tipos de aliança de sangue, alguns tipos de seitas, algumas culturas, algumas religiões, que se faz aliança e você depois não pode simplesmente deixá-la. Você realmente é penalizado com a morte. Eu lembro, de alguns anos atrás, lá em Curitiba, na aula, nós tínhamos um irmão que ele emagreceu 200 quilos, tirou a barba, cortou o cabelo, ficou assim uma aparência totalmente diferente, porque ele fazia parte de uma loja maçônica e ele estava jurado de morte. Então o Roque Fátima com certeza conheciam ele, não vou falar o nome dele aqui, mas ele falava, ele aceitou Jesus, ele teve que quebrar essa aliança que ele tinha feito, ele tinha um alto grau, e ele estava jurado de morte. Então a aliança, a gente vê a aliança, por exemplo, do casamento, quando fala assim, mas e se quebrar a aliança do casamento, haver traição, o que acontece? A morte espiritual. O nosso próprio pecado é uma quebra de aliança. Porque quando você aceita Jesus, você tem uma aliança com Deus. Uma aliança, um pacto. E aonde que correu o sangue? Lá na cruz. Então foi selado com a cruz de Jesus. E quando a gente peca, a gente quebra essa aliança. Mas então como é que a gente morre? A gente diz lá em Romanos, acho que a gente vai ler aqui depois, o salário do pecado é a morte. Então quando a gente peca, a gente tem como resultado a nossa morte espiritual. Ok? Foi Deus quem estabeleceu o princípio da aliança de sangue. Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele lá em Gênesis 15, 18. Quem quer ler para nós lá? Pode ler lá. Um de cada vez. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Amém. Essa aliança então contém o que? Bênçãos e promessas, e a sua característica forte é que os seus benefícios são extensivos aos descendentes de Abraão, chegando até nós. O livro de Hebreus fala sobre isso, que nós, através da aliança com Jesus, através do pacto que nós fazemos com Jesus, nós nos tornamos judeus também por fé, e essas bênçãos elas chegam até nós. Ok? Então vamos lá. Vamos falar então sobre as bases para a aliança de sangue. O texto base 1 Samuel 18, 1 ao 4. Vai falar sobre a aliança entre Davi e Jonatas. Quem quer ler lá para nós? Vai lá, Ju. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo.
Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi. Depois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas virou um manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e o seu cinturão. Olha só, aliança entre Davi e Jonatas, né? Muitas vezes a palavra trata a aliança entre os dois e fala que Davi amava Jonatas e que Jonatas amava Davi, né? Mas ali até o original não é o amor, porque vocês sabem que a linguagem, quando a gente fala em amor no português, né, traduz-se tudo como amor, mas no original não é. Nós temos o amor philos, o amor eros, o amor ágape, né, o amor storge, que são amores, são linguagens de amor diferentes. Vocês lembram disso? Sabem disso? Sabem, né? Então o que acontece? Esse amor de Davi, que a palavra de Deus fala, tem muitas pessoas, algumas linhas de pensamento, que dizem que aí para tentar basear a questão do relacionamento homossexual. Porque eles dizem que era um amor eros. Eles acham, não, Davi amava Jonatas, então está tudo certo. Deus abençoado, Deus abençoou esse amor e está tudo certo. Nós temos uma base bíblica, tal, só que não é eros ali, é philos. É um amor philos, de amigo. Então eles tinham essa amizade, eles tinham esse amor um pelo outro, né? E aí, só para vocês entenderem que às vezes pessoas vão chegar e falar, usar essa base para tentar explicar algumas coisas, mas não é a verdade, tá? E sim, eles eram muito amigos, eles tinham uma aliança muito forte. Qual era, o que galgava essa aliança? Primeiro, proteção, onde o mais fraco toma a força do mais forte. Isso é uma base de aliança. Então, muitas vezes na palavra, o que acontecia? O rei de Israel, o rei de Judá, né, o povo de Deus, ele estava diante de uma situação complicada. O que ele fazia? Ele buscava uma aliança com povos mais fortes. Só que o que Deus fazia? Deus disse, eu sou a proteção de vocês. A gente pega, por exemplo, se não me engano, o rei Joaquim, acho que é Joaquim, né? O rei Joaquim, que o quê? Quando a Babilônia invadiu, isso está lá no livro de Jeremias, se não me engano, quando a Babilônia invade Jerusalém, destrói tudo, né? Joaquim foi avisado pelo profeta Jeremias de não faça aliança com os egípcios. Se você faz o seguinte, se entregue para os sírios que estão, para o Nabucodonosor que está vindo, né? Não faça aliança com os egípcios. Senão você vai morrer, os seus filhos vão morrer e tudo mais. E ele desobedeceu a ordem do Senhor que veio através da vida de Jeremias. E aí, Deus deu essa ordem. Porque o Egito era considerado uma nação muito forte. Ela era tipo os Estados Unidos hoje, né? E ele simplesmente desobedece. Ele diz, não, eu não preciso, Senhor, eu vou chamar o rei do Egito e tal. E o Egito vem e foge. E o rei Nabucodonosor toma Jerusalém e tal. E vocês podem ver lá no livro de Jeremias, tá? Então o mais fraco toma a força do mais forte. Depois, uma outra base da aliança de sangue é a igualdade. Aquele que na sociedade é mais fraco, inferior, ergue-se depois da aliança. Então nós temos uma aliança, né? Vou pegar o Fabão é um cara forte, eu vou fazer uma aliança com ele. Aí de quem mexer comigo, só. Aqui o homem que a gente tem uma aliança aqui, se mexer tu vai te ver com o Fabão. Então a aliança, ela tem essa força também, sempre o mais fraco com o mais forte. E o amor, desejo de tornar mais íntimo. A gente vai ver aqui, por exemplo, a aliança do casamento. O que é a aliança do casamento? Desejo de tornar mais íntimo, e o casamento também é uma aliança de sangue. Por quê? O que consome a aliança, o casamento para Deus? Qual é o momento? Quando o homem corta a mulher. Quando o homem corta a mulher ou vice-versa, né? Se corta ali, rola sangue, né? Antigamente o que acontecia? Tinha eu lá, a Raquel foi prometida para mim em casamento. Aí os pais dela, né, eu ia lá, tinha que fazer os dotes, aquela coisa toda. E aí eu levava, a gente casava, fazia reunião, e na noite de núpcias, o que tinha? Eu tinha que apresentar, ela tinha que me apresentar um lençol sujo de sangue.
provar de que ela era Difícil virgem. hoje, né? Virgem. Se ela não conseguisse, na noite de núpcias, apresentar esse lençol de sangue, eu ia lá nos pais dela e ela poderia ser morta. Por quê? Porque ela não era virgem. Antigamente, porque isso é um pacto de sangue, onde rola sangue, né? E para Deus é onde, lá no reino celestial, lá no céu, se estabelece a união entre o homem e a mulher. Por isso, a importância, por isso a seriedade quando a gente fala em relacionamento sexual, e por isso que o diabo trata isso como uma forma banal. Porque isso causa um problema gigante na vida das pessoas. Né? Aquela definição, né, de que importante é ser feliz, né? Eu vou aproveitar, vou fazer as coisas, né? Eu vou descobrir, vou tentando até que eu encontre alguém na minha vida. Não é assim. Porque cada pessoa que você tem um relacionamento, você vai o quê? Você vai ligando lá no céu. E você, inclusive, na questão do pacto de sangue, da relação, o que está naquela pessoa passa para você. O que está em você passa para aquela pessoa. Não são poucos os casos de casamentos que são destruídos por conta de homens e maridos que têm relacionamentos fora, com prostituição e tudo mais, e aquilo que assola aquela mulher passa para o homem e o homem acaba passando para a esposa. Não é somente, às vezes, doença venérea. É questões espirituais. São, sim, bichinhos lá que passa e acaba atraindo maldições para a sua vida. Por quê? Porque ali estabeleceu-se uma aliança. E depois isso tudo precisa ser cortado. Aí entra a questão da libertação na igreja. O Espírito Santo tem que ir mostrando. Corta aqui, corta ali. Tira a legalidade aqui, tira a legalidade. Então o diabo ele quer fazer confusão. Porque ele sabe a importância de uma aliança de sangue. Por isso que a gente tem que se guardar. Por isso que o nosso corpo é tão precioso. A Bíblia fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Nós não podemos tratá-lo de qualquer maneira, nos relacionarmos, nos expormos de qualquer maneira. Amém? Amém. Vamos lá. Passos para se cortar a aliança de sangue. O primeiro passo, no item 4 ali, é a troca de presentes. Significa que os bens agora pertencem um ao outro. Então, troca de presentes, né? A nossa aliança foi incompleta, né? Me deu esse presente. Nunca me deu um presente. Eu também. Quando eu casei com a Raquel, eu comprei um laço de fita vermelha, botei na minha cabeça, eu sou seu presente. Foi casar comigo. Né? Eu tive que deixar todas as outras. Deixei as outras para ficar com ela. Todas, né? Aquela fila, né? Aquela fila, de eu abrir mão daquela fila, né? Isso é muito cabeceira, velho. Na moral. Mano, tu e o pai são muito cabeceira. Essa Velho. das Tá outras louco. ficou na história, né? Abrir mão das outras. Coisa do pastor Sérgio, né? E, filho? Pastor Sérgio e a cama, né? Controla. Olha só, uma outra coisa aqui para se cortar uma aliança, isso aqui é bíblico, tá, gente? É refeição. Essa é uma refeição memorial, serve para recordar sempre da aliança. Qual é o exemplo que nós temos na palavra desse tipo de aliança? Que nós fazemos em todos os cultos? Ceia. A ceia. A ceia é a recordação de uma aliança. Que nós temos em Jesus. Então nós, lembra que a gente fala do sangue, do vinho, a gente fala do corpo, do pão, é uma aliança, que correu sangue, que estabelece o sacrifício. Então a refeição também é uma forma de você recordar, é um passo. Um outro passo, bênção e maldição. São pronunciadas palavras de bênçãos para quando se guardar a aliança e maldições para quando se quebra a aliança. Então são as definições de bênçãos e maldição. Se você guardar a minha aliança, você vai lá em Deuteronômio, se não me engano, ele fala as bênçãos e maldições. Se você guardar as minhas leis, acontecer isso. Porém, se você quebrar não seguir minhas leis, né? Então, a lei trata disso, mas também nós temos em Jesus, nós temos aliança. Nós também temos bênçãos e maldições. Ok? Troca de nomes. Significa que eles se tornaram uma nova pessoa na aliança. Perante Deus nós ganhamos um novo nome. Nós temos uma nova identidade. Nós somos chamados de uma forma nova. Né? Quando falar La Rosa, não é mais aquela Rosa que vivia em pecado.
chamar Raquel, não é mais aquela Raquel, é um novo nome, né? Uma nova forma de chamar você, né? Amém? Amém. Pai, Diga. eu acho que tá sem espaço, velho. Eu vou te falar que a gravação será interrompida, não sei o quê. Vai gravando aí. Sacanagem, velho. A nova aliança. Deus fez uma aliança com o povo de Israel através de Abraão. Esta é a antiga aliança. Ela exigia obediência à lei, que foi dada por Deus a Moisés. Como o homem não tinha forças para obedecer toda a lei, não podia, né, pode ser justificado por ela. Quem abre lá Gálatas 3:11? 3, 11. Quem lê para nós lá? Acho que é a Leandra. Não vai ler? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. 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 A nova aliança não é mais pela lei, é pela fé. É. E nós temos, o que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que diz lá? Quem abre lá para nós? Hebreus 11, 1. É, tio Fabão. Tio Paulo já leu, agora eu tô lendo. É, olha, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha só. Queridos, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Baseado em quê? Na palavra. Não existe fé baseada em outra coisa. Ah, vou fazer uma fezinha. Quinta-feira é o dia de fazer a fezinha. Vou lá na lotérica, vou fazer. Tenho fé que eu vou ganhar aqui na loteria. Gente, isso não é fé. A fé sempre é baseada na palavra. Eu posso declarar que você está que eles chamam curada. de fé, né? É, Tu joga o dinheiro, tu espera que vai receber alguma coisa que tu não tem. não tem, não vai. Né? Então a fé ela tem que ser baseada na palavra. Por que eu posso orar por um doente e crer que ele vai ser curado? Porque está na palavra. A palavra me garante que eu posso fazer isso. Ah, pastor, mas não foi curado. Tá, ok, mas você exerceu a fé. A gente estava ontem lá na casa de oração e o Elielzinho, ele compartilhou conosco, né, o testemunho do nascimento desse projeto, dos anos que eles oraram, né, 3 anos orando, na verdade, mais sobre esse projeto, sobre algumas coisas que Deus tinha direcionado. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu até coloquei lá, que eu nunca tinha visto, era surdos adorando a Deus. Surdos adorando em Libras. O pessoal tinha 6 igrejas lá, trabalhando e adorando e papapá. Um cara com violino da Assembleia, tinha um cara com contrabaixo de outra igreja, tinha um baterista, tinha todo mundo adorando a Deus junto. E tinha lá no cantinho, tinha a Tânia, que era da nossa igreja, que foi nossa liderada. A Taninha, ela estava lá em Libras com 2 jovens e eles adorando em Libras. Eu me emocionei, porque a direção deles, ao que Deus deu para eles, né, para esse ministério, uma das direções foi que eles seriam levantados para incluir as pessoas com essa deficiência dentro da adoração, dentro da oração. Mas eles nunca tiveram, eles não entendem de oração, de Libras e nada, e eles oraram anos sobre isso. E depois Deus trouxe pessoas, Deus confirmou, e hoje eles estão lá trabalhando dessa forma, né? E eu fiquei assim muito emocionado, né? A Fátima estava lá, a Rosa também. Eu nunca tinha visto. Tá? Então é algo assim, a oração, queridos, ela é impressionante. A oração ela move, mas ela move dentro do propósito, dentro do tempo de Deus. Nós temos algumas demandas, nós temos algumas coisas acontecendo às vezes no nosso meio, nós temos que o quê? Orar, declarar, crer. É acrescentar fé, dizer, não aconteceu ainda mais, vai acontecer. Mas não vai acontecer. Você ora 1 ano, ora 2, ora 1 hora. Jesus ele falou, né, sobre a oração. A gente já falou, a gente já teve essa ministração sobre no relacionamento com o Pai. Mas ele disse, né, que ele conta a história daquele juiz
que era um homem mau, né? Não estava nem aí, mas que a viúva importunou ele tanto, que ele disse, quer saber, eu vou dar o que ela quer para ela parar de encher o saco. Mas então Deus é mau? Não. Ele disse o seguinte, se aquele homem que era mau, ele atendeu o pedido daquela mulher, porque não aguentava, imagina vós que são filhos. Se vocês chegarem na presença de Deus, se vocês chegarem na presença do Pai e pedirem. Então Jesus ele usa essa analogia, ele provoca, ele fala, se quem é mau faz dessa forma, imagina o que vocês vão experimentar da parte do Pai. Mas aí é que nós temos que crer. Eu orei 16 anos pela salvação do Cláudio. Olha só. E lá no hospital o Senhor falou que nenhuma das nossas orações, né, ficou em vão. Ele ouviu todas elas. Todas. Glória a Deus. Promessa. É. Glória a Deus. Promessa. Depois disso, assim, eu sempre oro, sempre não desisto de Isso, tal nunca pessoa, desistir. porque é no tempo de Isso. Deus. Isso né? mesmo. É que nem essa questão da cura, né? Que Deus, ele cura a gente a hora que ele quer e no tempo que ele quer. Sim, Não eu é, às queria vezes, de uma forma, É. né? O Senhor falou, foi Isso. necessário levar ele até lá. Foi necessário. E às vezes a gente pensa assim, poxa, não fui curada ainda, mas não é um tempo que Deus, porque eu vejo assim que Deus ele quer ver também a gente pedir algo, Sim. né? Então, Senhor, eu tenho uma doença, eu quero que o Senhor me cure, porque a cura do Senhor não é que nem o remédio, que o remédio ele só abafa, né? E Jesus não, Jesus quando ele cura, ele cura por completo. Né? Então é bem tremenda assim, essa questão da cura. Amém. A gente tem um testemunho lá de Blumenau de uma amiga, da mãe dela, né? Que nunca ia na igreja, né? Gostava até do pessoal da igreja, mas não participava. E a filha ia na igreja, tudo, com o marido, tudo. E aí, por final, ela teve câncer, né? E foi rápido, coisa de 3 meses. E aí foi para o hospital, veio para casa, veio para o hospital, veio para casa. E aí, por último, estava no hospital, já os médicos desenganaram, né? Tipo, não vai mais ter o que fazer. E aí um dia a Mary chegou para visitar a mãe. E aí a mãe dela disse, eu tive uma visão. Aí a Assembleia de Deus estava acompanhando ela, né? Por último, no hospital. Ela disse, eu tive uma visitação de um ser muito brilhante no quarto hoje aqui. Daí a igreja toda orando, né, pela cura. Ela disse, e o ser me tocou e disse, você está curada. Daí, aquilo já saiu como testemunho, né, e glória a Deus, e aleluia, está curado. No outro dia a mulher morreu. Daí a gente entendeu. Ela foi curada de todo o passado dela, das culpas e tudo, e Jesus recolheu. Mas ela entendeu. Daí, depois isso foi dado como testemunho para a igreja, né? Ela foi curada, ela sentiu que o ser, a gente entende, né? Jesus, um anjo que o Senhor mandou, veio e disse, você está curada. A partir da hora que ela estava curada, ela pôde ir embora. Pode ir embora. Exatamente. Glória a Deus. Então a gente, foi curada, então tem que, né? A gente não entende, né? Aquilo como a nossa acabou de falar. Isso mesmo. Então, a nova aliança não é mais tratada, ela não é mais definida, estabelecida através da lei, mas através da fé em Cristo Jesus, ok? Hebreus 8, do 8 ao 11, quem lê para nós e já abre 1 Coríntios 11, 25. Esta é a nova aliança. Deus fez com o homem mediante Jesus Cristo. Quem lê para nós lá? 1 Coríntios 11, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o meu cálice e a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que eu beberem em memória de mim. Amém. Então, este é sempre fazer em memória de mim. Por isso, queridos, que quando chega o pessoal lá na igreja, né, se a pessoa crê em Cristo, se ela está ali conosco, ela crê, mas eu sou de outro lugar, ou aqui, toma a ceia junto. Não tem por que não ser junto, não tem por que não celebrar junto, não tem por que não se alegrar junto. Né? Nós estamos celebrando, estamos em família, somos crentes, somos irmãos, vamos celebrar juntos, seja bem-vindo. As pessoas têm muito disso, se eu congrego naquela igreja, se eu vou na outra, eu não posso tomar ceia lá na outra. Sim. Né? A gente pode fazer uma ceia aqui agora.
o vinho mesmo, com o pão, a gente celebrar, se alegrar, podemos, gente, é bíblico, não tem problema. Mas há muita religiosidade, há muita coisa que se coloca, né, para tentar distorcer, enfim, né? Hebreus 8, quem lê para nós lá? Do 8 ao 11. Vai ver. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-lo do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Aleluia. Glória a Deus. Isso é uma promessa. Conhecerão o Senhor. Como é que a gente conhece o Senhor? Quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e aí ele sobe, e aí ele manda o Consolador. Está o Espírito Santo aqui, nos lembrando, nos estabelecendo, nos lembrando, né, convencendo, atuando em nome de Jesus, né? Então isso é maravilhoso. Então a gente vive, né, essa nova aliança que não é mais como era no passado, né? E mesmo assim ainda, né, às vezes a gente quebra, as pessoas quebram essa aliança, mas já é diferente. É uma aliança que ela não é externa, é uma aliança interna, dentro do nosso coração. Quando Jesus morreu na cruz, Deus estava oferecendo seu Filho para morrer em nosso lugar. Então é isso que estabeleceu a nova aliança. Né? Essa semana nós tivemos algumas vidas para Jesus. Né? Tivemos lá no batalhão, né, Lequinho? Tivemos uma vida lá que aceitou Jesus. Eu e a Raquel fomos fazer uma visita, tiveram 2 senhorinhas que aceitaram Jesus. Hoje tivemos uma pessoinha também, uma coleguinha do Gustavo, que aceitou Jesus. A gente teve a oportunidade de evangelizar, ela aceitou Jesus com ele, foi tremendo. Então, assim, o reino de Deus está, né, avançando. E falando de Jesus, ah, pastor, mas é só falar de Jesus, fazer aquela oraçãozinha mágica? Senão, não é isso. É você conversar, você explicar, você estabelecer. Se quer orar comigo, você deseja receber, fazer parte dessa aliança, você deseja receber esse presente que foi conquistado lá na cruz do Calvário por você. E aí a pessoa, não, eu quero. Então você ora com ela e ela e Deus. Porque é Deus que conhece o coração, mas a gente faz o quê? A gente ora, a gente estabelece, a gente fala, a gente semeia. Amém? Então existe muito medo, né, das pessoas dizer assim, eu não vou falar de Jesus porque, não sei se eu já ouvi muito isso, eu não sei se aquela pessoa realmente está tendo fé, eu não sei se ela orou com fé e tal. Não é o nosso papel. Não é o nosso papel. Eu posso ter fé por ela, né? Pode ter fé por ela, mas assim, nós semeamos, nós oramos. Jesus, ele passava, ele pregava o Evangelho. Tem uma hora que ele fala, ele cita Isaías, né? Quem creu na nossa pregação? Alguém creu. Mas não importa se diante de todo aquele povo, né? Diante de todo aquele povo, se um creu, já valeu a pena. Fala, Gu. O importante é ir lá e fazer, mano. A gente só fica observando o que Deus faz. Acabou. Pode ser louco, mano. Louco. Né? O Gugi depois vai compartilhar o testemunho aí. Sim, mano. Amém? Na moral. É nóis. É nóis. Todo aquele, todo aquele, já estamos acabando, ó, um pouquinho. Todo aquele que crer que em Jesus Cristo temos uma nova aliança com Deus, será justificado pela fé. Foi o que a gente leu antes, que o Fabão leu. Então é pela fé. Queridos, a fé, ela é um exercício. Você não sente fé. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Não é por sentimento, é por fé. É diferente. A fé, ela é um posicionamento. Então eu creio. Por quê? Porque está escrito. Então no momento certo, aquilo vai acontecer. E quanto mais você exercita essa fé, o Espírito Santo te leva a crer de uma forma totalmente sobrenatural.
A fé, ela é sobrenatural, ela não é natural. Não existe uma fé natural. E a gente quer crer com a nossa mente, com o nosso psique. Mas na verdade nós temos que crer com o quê? Com o nosso espírito. Aonde Deus habita. Então crer. Isso é... Mas como é que faz isso? É um exercício. Você estando na igreja, você estando nas situações onde acontece, onde você tem que estar orando. Né? Foi muito interessante lá na casa de oração que eles estabeleceram, quando Deus deu um projeto, vocês vão ter uma casa de oração. Então tá. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar sobre algum motivo e vamos ver se realmente aquilo vai acontecer. E foi o que eles fizeram e aconteceu. Deus estabeleceu algo, né? Tremendo. Amém? Eu vou cobrar merchandising do Eliel lá. Vai ter que aproveitar. Jesus Cristo se fez mediador de uma nova aliança. Lá em Hebreus 9, 15, 12 e 24. Quem lê lá para nós? Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como um resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Amém. E o 12, 24. Vai para frente. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha só. Jesus, mediador de uma nova aliança. Você sabia que quando você leva as pessoas a Cristo, você também se torna mediador? Porque nós falamos de Jesus e nós levamos a pessoa a se reconciliar com Deus. Então você media, você faz essa mediação para ligar a pessoa novamente com Deus. Jesus fez a parte dele, lá na cruz, né, que nos liga através da salvação em Cristo, nós temos acesso. Mas a pessoa precisa crer. Jesus fez a pior parte, mas ela precisa crer. E a palavra de Deus diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a fé sem obras é morta. A salvação é pela fé. Então nós precisamos ser mediadores disso e despertar fé. Amém? Então esta é superior à lei de Moisés. Todo aquele que aceitar pela fé a Jesus Cristo torna-se participante desta nova aliança e é possuidor de todas as bênçãos e promessas contidas nessa nova aliança. Aleluia! Nós temos toda essa promessa, nós temos várias coisas que nós não usufruímos porque nós não cremos. Nós temos a promessa de uma vida diferente. Jesus, ele fala, né, sobre que nós faremos coisas ainda maiores do que ele fez. E eu tenho dito, Senhor, eu quero ver os teus sinais, eu quero ver os teus prodígios, as tuas maravilhas. Por quê? Porque tu disse que farias. Então nós vamos crer e nós vamos ver. Não para nossa glória, não para que as pessoas olhem para nós e falem, o cara... Não. É para que Jesus seja exaltado. E para aquele que não crê, veja que Deus é real, que Jesus é real. Que Ele cura, que Ele salva, que Ele transforma, que Ele pode despertar a esperança. Amém? Para meditar. Somente através de Jesus Cristo é que temos acesso a Deus Pai. E isto, porque Jesus é que deu o sangue para nos purificar de todos os pecados e nos tornar aceitáveis, dignos de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus o Cristo. Aleluia! Então não existe outro caminho. As pessoas, né, tem uma coisa, mas pede para a mãe, pede para não sei quem, pede para babapá, negativo. Nope. Essas pessoas morreram. Elas não ressuscitaram, estão na glória, estão lá gozando da sua parte, da sua herança, daquilo que elas, né, conquistaram diante de Deus, do seu propósito, mas elas não têm nenhum mérito, nada para que você possa interceder para elas e Jesus ouvir, né, fulano e tal estão orando para ele, então eu vou atender. Negativo. Somente através de Jesus. Alguma dúvida, alguma pergunta?